aqui mais uma nomenclatura que tem se apresentado como a pronúncia original do tetagrama. Primeiro, se divide, no caso dessa nomenclatura, se divide em dois pontos. O primeiro ponto é o ponto gramatical e o outro ponto é a acusação. Por quê? Porque essa nomenclatura ela é acusada de usar as vogais do nome Adonai. Então eu estou falando aqui desse aqui, Yehová. Yehová é de onde vem o nome Jeová, que os testemunhos de Jeová usam, e existem outros grupos que não são testemunhos de Jeová, mas também defende esse aqui como a pronúncia original do tetagrama. Inclusive tem alguns rabinos que se arriscam a utilizar Yehová, afirmando que Yehová é a pronúncia original do tetagrama. Mas o ponto que é importante, que realmente podemos confiar, é na gramática em si, porque a gramática ela não erra, ela não falha. Mas seres humanos estão sujeitos a falhar, a muitas vezes não analisar, não enxergar o ponto necessário para obter a informação de maneira correta. Então, sempre devemos nos basear na gramática e é isso que vamos verificar. Bom, aqui a gente podemos ver aqui o tetagrama, né, composto da letra Yud, Re, Vav, Re. Como você pode ver aqui, ó, Yud, Re, Vav, Re. É o tetagrama. Tetagrama que significa 4 letras. Esse termo vem do grego, mas no hebraico a gente tem Shem Havayah, que significa nome de existência. Certo? Agora vamos analisar ponto a ponto. Primeiro, para a gente verificar a estrutura de um nome, a gente precisa saber quantas sílabas tem um nome. A regra do hebraico, desde o hebraico mais antigo até o hebraico bíblico, moderno, diz o seguinte, que para saber, o que determina quantas sílabas tem uma palavra, um nome, é a quantidade de vogais plenas. Tanto as vogais longas quanto as vogais breves são consideradas vogais plenas. As semivogais, elas não são consideradas vogais plenas. Então, elas não servem para o quê? Para determinar uma sílaba. Então, se um nome tem 4 vogais plenas, esse nome tem o quê? 4 sílabas. É assim que diz a regra. Basta você dar uma pesquisada no básico das regras gramaticais do hebraico e você vai verificar que é exatamente assim que funciona. Então, vamos ver aqui. Essa nomenclatura, que é a nomenclatura Yehová, ela tem 3 vogais. Só que detalhe, a primeira vogal, que é esses 2 pontinhos aqui, ele é chamado de Shevá. Esse Shevá ela é uma semivogal ou uma vogal esvaída. Até mesmo, por exemplo, no hebraico moderno, esse Shevá ele nem é considerado totalmente uma vogal. De tão fraquinho que se é. Esse Shevá tem um som de E, mas bem fraquinho mesmo. Então, no hebraico moderno nem é muito considerado, mas no hebraico bíblico sim, ele é uma vogal bem fraquinha. Só que ele é uma semivogal, ou seja, ele não serve para quê? Para contar como sílaba numa palavra. Então temos aqui o Rolam. O Rolam, ele é um O. Ele é um O longo. Tá? E temos o Kamat Gadol, que é um A longo. Que é esse Tzinho aqui embaixo do Vav. Lembrando que o hebraico se lê da direita para a esquerda, ou seja, o hebraico se lê daqui para cá, certo? Então a gente vemos que temos apenas o Rolam e o Kamat Gadol são 2 vogais plenas. Logo mais temos aqui o que? 2 sílabas. Então eu vou marcar aqui, vou dividir para poder a gente analisar direitinho. Então, fica assim.
Aqui temos a primeira sílaba, Yerro, e temos aqui no final a segunda sílaba, Vá. Certo? Primeiro ponto importante a ser analisado, gramaticalmente falando, é o seguinte. Essa segunda sílaba aqui, ela está correta. Então a gente não vai perder tempo analisando ela. Porque ela está correta, está perfeita. Desde o hebraico mais antigo ao mais moderno, ela está perfeita. Se encaixa em todas as regras, tudinho certo. Então eu vou marcar ela aqui, porque a gente não vai analisar ela, não vai perder tempo. Para não alongar muito. Tá? Marquei aí de azul. Está marcado aqui de azul. O que a gente vai analisar é essa primeira sílaba do tetagrama, que no texto hebraico está com Yehová. Tá certo? Está como Yerro. No caso, eu botei o nome completo aqui, Yehová, mas a primeira sílaba é Yerro. Então eu vou apagar aqui a segunda sílaba para não vir confundir. Tá certo? Deixa eu pegar. Então temos aqui a primeira sílaba, que é a sílaba Yerro, né? Que é essa aqui que a gente vai analisar. Bom, primeiro detalhe é saber como gramaticalmente aparece o Shevá aqui, da onde vem esse Shevá aqui, essa semivogal, e esse rolo aqui na primeira sílaba do tetagrama. É saber gramaticalmente. E aí que tá. Não tem uma origem. Existe o quê? Uma falha gramatical. Agora a gente vai entender. Primeiro ponto importante é a regra do quê? Das vogais primárias. Estou falando de vogais e não estou dizendo de letras hebraicas se comportando como vogal. Que mais à frente a gente vai falar que são as consoantes vocálicas. Então, o que acontece? Temos aqui as vogais primárias. As vogais primárias em hebraico é o A, depois vem o I, e logo em seguida vem o U. É nessa sequência. É o A, o I e o U. Não é I, A, U. Como alguns estão falando aí em outros vídeos, tá? Vou deixar isso bem claro. Então a regra diz o seguinte, que essas são as vogais primárias, o A, o I e o U. Quando ocorre a contração das vogais primárias, a contração do I com A, surge a vogal secundária E. E quando surge a contração da vogal I com U, surge a vogal secundária O. Ou seja, tanto o E quanto o O são vogais secundárias. Isso já traz um problema, porque o Shevá aqui ele é um E. Ele já é um problema porque ele é uma semivogal que não faz sentido em ter uma sílaba composta de Yud e Re, onde tem um Shevá, um Re e seguido um rolo. Isso não faz sentido, você já vai entender por quê. Então temos aqui uma vogal secundária. Não faz sentido ter uma vogal secundária aqui, gramaticalmente falando. Tá? E o rolo aqui também é uma vogal secundária, como a gente vê aqui na regra das vogais primárias. Ou seja, na primeira sílaba do tetagrama, nessa pronúncia Yehová, temos duas vogais secundárias. E a primeira vogal ainda é uma semivogal, nem é uma vogal completa. Então isso não faz sentido. Olha só, observa só como não faz sentido. Se você pegar todos os nomes próprios em hebraico, você vai no Antigo Testamento em hebraico, procura todos os nomes. Todos os nomes. Procura um único nome que seja composto, tenha o prefixo composto de duas consoantes, o Yod e o Re,
que tem a primeira vogal um chevá, uma semivogal, e tem um rolo. Procure. Não existe um único nome. Por quê? Porque isso é incompatível com a própria gramática do hebraico, desde o hebraico mais antigo. Então não faz sentido, não tem. Que mostra, que comprova que isso não é verídico. Mas aponta para quê? Sugere o quê? Uma formação artificial. Agora, continuar analisando direitinho, tá certo? Então, vemos que dentro da regra das vogais primárias e secundárias, não faz sentido aqui. Uma outra regra que é importante em hebraico é chamado Emutzi Hakriá. O Emutzi Hakriá, traduzido para o português, significa mães da leitura. Era o quê? Porque é o seguinte, o hebraico, o alfabeto hebraico, ele é composto de consoantes. Todas as letras hebraicas são consoantes. Agora, existem determinadas regras. E o Emutzi Hakriá, que é conhecido como consoantes vocálicas, o que acontece? Algumas letras hebraicas, dentro de uma determinada regra, elas se comportam. Elas têm o som original de consoante e passam a ter o som de vogal. Mas isso só acontece quando essa consoante vocálica ela está no final de uma sílaba. Ela nunca se comporta desse jeito no início de uma sílaba. Tá certo? É isso que determina a regra. É isso que determina a gramática. Não sou eu. Então, olha só. Se determina isso, de onde vem o chevá? Não faz sentido de onde vem o chevá. Tá certo? Então, e o rolo? De onde vem o rolo? Por que eu falo isso? Olha só. Bem aqui a gente tem aqui esse quadro que está mostrando e explicando a questão das consoantes vocais. Alguns especialistas dizem que são 5 letras hebraicas que se comportam como consoante vocálica. Temos aqui o Re, o Vav, o Yud e também as consoantes Ai e Aleph. Aleph se comportam também. Só que eu não coloquei aqui porque essas letras, o Ain e o Aleph, eles não têm no tetagrama. Então, o que interessa são as letras do tetagrama. Estamos falando da pronúncia do tetagrama. Então, o que acontece? Olha só. Aqui o Re, ó, quando ele se comporta como consoante vocálica, quando ele está no final de uma sílaba, ele tem o som primário de A. O Vav, quando ele se comporta como consoante vocálica, ou seja, está no final de uma sílaba, ele se comporta como U. E o Yud, quando ele está no final de uma sílaba, ele se comporta como um I, que são que as consoantes vocálicas primárias, né, do som. A regra gramatical diz o seguinte, que quando ocorre um enfraquecimento da consoante vocálica, da vogal primária da consoante vocálica, no caso esses aqui, é aí que entra o som secundário. No caso, o Re, ele tem um som primário de A, mas quando ocorre um enfraquecimento desse A por alguma causa gramatical, ele pode ter o som de E ou de O. O Vav, ele tem um som primário de U, quando ele está no final de uma sílaba, mas se houver um enfraquecimento dessa vogal, ele pode ter um som de O. E o Yud, ele tem um som primário de I, mas quando há um enfraquecimento dessa vogal, ele pode ter o som de E. Isso é o que determina a regra das consoantes vocálicas, que em hebraico é Emutzi Hakriá. E agora que vem. O Yud aqui na primeira sílaba de Yehová, ele está no início da sílaba.
Então, ele não emite som de consoante vocálica. Ou seja, esse Shivá continua sem explicação. Vou até marcar aqui. Tá? Esse aqui é o Shivá. Ele está aqui. Tá? Sem explicação gramatical. Não faz sentido nenhum ele aqui. A gente vai já entender melhor. E aí, a gente tem o Rê. O Rê está no final da primeira sílaba. Então, quando ele está no final da primeira sílaba, ele tem um som primário de A. Então, deveríamos ter o quê? Logo depois do Yud, um A. Mas não temos. Temos um Shivá. Então, veja como não faz sentido ter um Shivá aqui e ter um Rolon aqui. Gramaticalmente, nas consoantes vocálicas, na regra gramatical, porque essas consoantes vocálicas, esse multi-racriar, era uma das regras principais que era usado para se obter ou corrigir a pronúncia das palavras hebraicas antes da criação dos sinais maçoréticos. Estamos falando o quê? De hebraico arcaico, hebraico muito mais antigo. É disso que a gente está falando. Então veja só, não faz sentido, de novo, nem um Rolon aqui, nem um Shivá aqui. Porque o Rê, para ele emitir um O, teria que haver um enfraquecimento da vogal primária. E aqui não há nenhuma questão gramatical para haver enfraquecimento da vogal primária. Não faz sentido. Quanto mais ter esse rolo aqui depois do Rê. Não faz sentido nenhum. Nenhum mesmo. Ah, mas tem outra palavra que tem algo semelhante, como esse aqui e tal. Mas é outra palavra que a gente está falando do nome sagrado, do nome Kadosh. Não é de um nome qualquer, de uma palavra qualquer. Esse que é o ponto. É lógico que o nome Kadosh vai respeitar 100% a regra gramatical. É por isso que é muito importante, eu quero frisar aqui, que a pronúncia do tetagrama não é uma questão de crença. Não. É uma questão gramatical. Só isso. Essa que é a questão. Tá? Então vamos continuar aqui analisando. Então não faz sentido nenhum dentro da regra das consoantes vocais. Porque tanto o Shivá quanto o Rolon, tanto na regra das vogais primárias e secundárias, quanto na regra das consoantes vocálicas, entram em contradição gramatical. E essas duas regras, das vogais primárias e das consoantes vocálicas, o multi-racriar, elas são uma das regras mais importantes no hebraico. Então, se não tem harmonia com ela, a gente já vê o quê? Que isso aqui é o quê? É artificial. Mas vamos continuar analisando. Olha só. Um outro ponto importante aqui nessa primeira sílaba, e erro, que é importante, vem da seguinte questão. Algumas pessoas, até mesmo os testemunhos de Jeová, e no site lá, quando eles estão tentando provar, evidenciar que Jeová é a pronúncia original do tetagrama, eles usam a questão dos nomes teofóricos, que seriam nomes que têm o tetagrama, o nome de Deus em hebraico, que é esse nome aqui. Tá certo? Então, olha só. Porque acham que o erro de Jeová é o mesmo erro, por exemplo, do nome Yehoshua. Temos também o nome Yehoram. E outros nomes também. Mas será que erro de Jeová é o mesmo erro de Yehoshua? Não. Não é o mesmo. Eu vou mostrar agora gramaticalmente como não é o mesmo. E nem serve para usar como afirmação, como prova ou evidência de que Jeová seria a pronúncia original. E eu vou mostrar aqui, para a gente analisar direitinho, tá certo? Primeiro, os nomes que
tem o prefixo Yerro, como de Yehoshua, e eu vou já escrever esse nome aqui para a gente analisar direitinho. Esse aqui é o prefixo Yerro, de Yehoshua. Esse aqui. Esse prefixo, ele aparece no Antigo Testamento em hebraico pela primeira vez em Êxodo, capítulo 17, versículo 9. Ou seja, ele nem existe no livro de Gênesis. Ele só vem existir no capítulo 17 de Êxodo, no versículo 9. Ele vem existir. Só que, se for para me pegar um prefixo, como os defensores da pronúncia de Jeová usam para tentar evidenciar Jeová, aí a gente tem um problema bem grave. Por quê? Na verdade, dois problemas. Por quê? Veja bem. Yerro, ele é uma das pronúncias do trigrama. O que é o trigrama? O trigrama é formado de 3 das 4 letras que compõem o tetagrama. Que é isso aqui, ó. Yod, Re, Vav. Tá aqui, ó. Isso aqui é um trigrama. Yod, Re, Vav. Tá? É transliterado de forma correta para o português como Y, H e V. Tá? Esse trigrama, ele tem 3 pronúncias no Antigo Testamento. Tem a primeira pronúncia que surge, tem a segunda e tem a terceira. Só que a terceira, ela é um sufixo. Então, o que interessa aqui, com respeito a Jeová, são os prefixos, que são 2. Então, é deles que eu vou falar. Então, esse trigrama, ele aparece como Yerhu e o Yerro, de Yehoshua, que alguns atribuem esse Yerro a Yehová. Só que detalhe, o Yerhu, ele surge primeiro. Ele surge primeiro do que Yerro, de Yehoshua. Sim. Ele surge lá em Gênesis, capítulo 26, versículo 34. É quando ele surge. Ou seja, ele é mais antigo. Ele tem mais credibilidade do que Yerro. Então, por que não usar Yerhu em vez de Yerro? Já vimos aí que gramaticalmente já houve aí uma contradição em usar Yerro para dizer que é o mesmo Yerro de Yehová. Para dizer que Yehová é a pronúncia original. Tá certo? Vou apagar aqui para a gente verificar aqui direitinho. Então, olha só. Analisa só. Eu vou fazer aqui Yehoshua. Olha só. Analise aqui, ó. Olha só. Tá aqui, ó. Yehoshua. Escrito em português, Yehoshua. Veja que Yehoshua tem erro igual o nome Yehová. Em português é igual. Mas quando a gente vai verificar no hebraico, a gente vai ver que é diferente. Por que é diferente? Eu vou deixar aqui a primeira sílaba de Yehoshua e vou apagar a segunda sílaba, o sufixo, para ficar mais fácil da gente entender. Olha só. Tá aqui, ó. Isso aqui é a primeira sílaba. Veja que a primeira sílaba de Yehová, ela é composta de 2 consoantes, Yud e Re. E a primeira sílaba de Yehoshua, ele é composto de 3 consoantes, Yud, Re e Vav. Ou seja, já é diferente. Um outro detalhe importante é o O
de Yehová e o O de Yehoshua. O O de Yehová é composto só desse rolo, que é só esse pontinho aqui, ó. Já o O de Yehoshua, é composto desse ponto e mais o Vav, que é chamado de Rolum Vav. Detalhe 2, já é diferente, mais outro detalhe. E o terceiro detalhe é que o Rolum, que é representado só por esse pontinho, ele é uma vogal longa por posição. E o Rolum Vav, ele é uma vogal longa por natureza, uma terceira diferença gramatical. Então a gente vê que o erro de Yehová não é o mesmo erro de Yehoshua, assim como o erro de outros nomes hebraicos. Então não serve. Olha só, vou explicar aqui para entender melhor. Esse erro, a origem de Yehoshua, é diferente da origem de Yehu de Gênesis 26:34, que aparece primeiro. Além de Yehu aparecer primeiro que Yehu, se você for no Antigo Testamento em hebraico, você vai conferir que o prefixo Yehu, ele aparece 808 vezes no Antigo Testamento em hebraico. Mas o Yehu, ele aparece apenas 517 vezes. Ou seja, Yehu aparece pelo menos mais de 290 vezes a mais do que Yehu. Ou seja, mais outro detalhe que poderia ser usado para usar esse prefixo. Mas não, existe nesse prefixo que surge, é a segunda pronúncia do trigrama. A primeira é essa aqui, que é Yehu. Tá certo? Isso na gramática. Outro detalhe importante, porque já vimos aqui que o Yehu de Yehoshua e como de outros nomes não é o mesmo Yehu de Yehová. Mas eu vou mostrar um outro detalhe importante. Eu vou mostrar agora como surge a origem desse Yehu de Yehoshua. Yehoshua é o que a gente conhece como Josué em português. Tá? Antes de Josué se chamar Josué, ele se chamava em hebraico Rocheia. A origem desse prefixo Yeho vem desse nome Rocheia. Eu vou escrever esse nome aqui para você entender direitinho. Então temos aqui, ó, Rocheia. O que aconteceu? Quando Moisés fez a troca, na verdade ele só acrescentou uma consoante a mais no nome Rocheia, que se transformou no nome Yehoshua. Então ele colocou um Yud bem aqui e fez isso aqui, ó. Colocou um Yud. Ao ele colocar um Yud, formou aqui o que? O trigrama. O segundo trigrama. Como o Vav aqui já está no final da sílaba, ele está se comportando como vogal. A vogal O. Que é a vogal O do quê? De Rocheia. Daqui, dessa primeira sílaba. Então já existia. Então restava o que gramaticalmente? Apenas ter o que? Uma semivogal. Porque a semivogal não forma uma sílaba. Aqui já estava formado. Então veio o que? O Shevá. E aí, quando você tira aqui, ó, a segunda sílaba, aqui, ó, tirei. É que formou o quê?
erro. Então, o erro de Yehoshua, assim como de outros nomes, vem de quê? De Rocheia, do nome hebraico Rocheia. Não vem de erro de Yehová. Então, mais uma vez, estou mostrando gramaticalmente que não serve, esse prefixo erro não serve para a afirmação de que Yehová é a pronúncia original do tetagrama. Veja que não sou eu, é a gramática. Mas vamos continuar aqui analisando vários outros pontos. Olha só. Outro ponto importante que a gente pode analisar em cima dessa primeira sílaba de erro, de Yehová, é o seguinte. Se a gente for pegar aqui, ó, as consoantes da primeira sílaba de Yehová, que é Yeho, a gente põe aqui, ó, o Yud e o Re. Certo? O Yud faz o som de quê? Da consoante Y. Vou colocar aqui. E o Re, ele está no final da sílaba. Então, ele tem o som primário de quê? De A. Aqui não tem um motivo gramatical para esse A enfraquecer, para passar para uma vogal primária, uma vogal secundária. Tem um som secundário. Então, não tem motivo. Então, tem um som de quê? Da vogal A. E, como o Re ele é uma exceção gramatical porque ele não fecha a sílaba. A gente sabe que em hebraico tem sílaba aberta e sílaba fechada. Quando uma sílaba termina com uma consoante, é uma sílaba fechada. Quando ele termina com uma vogal, ele é uma sílaba aberta. Mas mesmo a sílaba aqui terminando com re, o re não fecha a sílaba. Então tem que ter o que? A representação consonantal. Então é por isso que é posto aqui um H. Então veja que dentro da regra do multirraquear das consoantes vocais, o certo seria IA e não erro. Dá mais com uma semivogal aqui. Não faz sentido. E agora que a gente vai fazer essa análise desse IA para a gente entender melhor. Bom, o IA ele aparece no Antigo Testamento sozinho em várias partes. Tá? Ele é assim. Ele tem esse sinal Kamtkadol, que é um A longo, e ele tem esse dagueche especial, que esse dagueche especial ele é próprio da natureza do IA. Ele quer mostrar um som de gutural no Re mais forte. Mas isso quando ele está assim, ó, dessa maneira. Se você verificar vários acadêmicos, a própria gramática, e também, por exemplo, você vai na enciclopédia judaica, ela diz que as primeiras letras do tetagrama formam a forma contraída IA, que é a primeira sílaba do tetagrama. Isso está na enciclopédia judaica. Tá? Você pode verificar. Tem outros dicionários, enciclopédia que está falando a mesma coisa. Mas quando a gente vai verificar como a gente verificamos alguns minutos atrás, realmente dá IA. Mas no texto hebraico, ele aparece dessa maneira aqui, ó. Com esse sinal aqui e com esse pontinho aqui. Que reprova isso aqui. Tá certo? Olha só. Vamos verificar. Eu vou botar esse IA aqui e aqui em cima para a gente poder analisar uma questão.
Então podemos analisar, tá aqui o Iá, vou deixar ele aqui para a gente analisar, porque a gente vai ver o outro ponto. A gente tem o aleluia em português, mas em hebraico é aleluia. Vou colocar aqui em hebraico e vou colocar em português. E a gente vai analisar essa primeira sílaba de erro, de Yehová, nesse aleluia. Certo? Vamos lá. Então, a gente tem aqui, ó, aleluia, em português, aleluia, que o H aqui, que está representando esse E, ele está no início da sílaba e ele é uma consoante H com som de R. Tá? Então, o que que acontece? Se Yehová é a pronúncia original do tetagrama, deveríamos ter em algum manuscrito, em algum pergaminho, papiro, enfim, esse aleluia, ele deveria aparecer ou como aleluia, ou, mais corretamente, aleluierro. Deveria aparecer. Por quê? Porque aleluia é composto de alelu, significa louvai, e a, que é a contração do tetagrama. Mas não aparece aleluierro em canto nenhum. Isso mostra o quê? Evidencia o quê? Isso prova o quê? Que não existe base gramatical mínima para erro de Yehová. Basicamente isso. Então a gente vê que é inconsistente essa sílaba. Para onde a gente vai na gramática verificar vários pontos e pontos? E erro de Yehová não tem nenhum mínimo de consistência gramatical. Não bate aqui, como você pode verificar. Isso é bem interessante e chama muito a atenção. Então, olha só. Veja bem. Vou apagar aqui. Se a gramática, junto com a enciclopédia judaica, diz que Iá é a primeira sílaba do tetagrama, e erro é o quê? Não é possível responder. Por quê? Porque não tem canto nenhum. E erro, ele deveria aparecer, caso Yehová fosse a pronúncia original, pelo menos uma única vez, como uma forma contraída sozinha no texto. Como o Iá faz. Mas não aparece. Tá certo? Ok. Então a gente viu aí uma série de contradições gramaticais nessa parte, que não bate em canto nenhum. Até os próprios prefixos refutam Yehová como pronúncia original. Não tem condições gramaticais. Então, olha só. Veja bem. Então, a gente vê aqui Yehová, certo? E temos o Iá. Se a gente entrar, por exemplo, lá no site das Testemunhas de Jeová, foi criado um argumento para tentar refutar, maquiar. Tá claro que é maquiar. Todas essas questões que eu trouxe a respeito dessa primeira sílaba, com respeito ao Iá e até o Aleluia, para explicar, eles tentarem maquiar. Mas eu vou já mostrar aqui como gramaticalmente aquela afirmação que você pode verificar lá é logo refutada. O argumento é a questão da nomina sacra. Tá?
Nomina sacra, pegava-se a primeira letra de um nome e a última e formava-se um nome contraído, reduzido, para representar um nome completo. Então, os testemunhos de Jeová dizem que o Iá ele é formado da primeira consoante do tetagrama. Vou colocar aqui para a gente analisar. Aqui, o Yud. Formado da última vogal, que é o Gamt Gadol. Eu vou colocar aqui para a gente analisar. E também é formado da última consoante, que é o Rei. Vamos lá. Aqui. Coloquei conforme está lá no estudo dos Testemunhos de Jeová. Aqui, ó. Yud, Gamt Gadol e o Rei. E eles dizem que é essa a formação do Iá. Só que existe um problema nesse estudo. Um problema gramatical gravíssimo. Primeiro, nomina sacra, ela só surge, você pode entrar aí no Google e pesquisar, ela só vem surgir nos primeiros séculos do cristianismo, lá depois do Messias Yeshua. Só depois que ela vem surgir. O que eles acabaram se aproveitando é porque existe alguns nomes, contração, redução em alguns nomes hebraicos, e eles se aproveitaram querendo aplicar essa ideia de nomina sacra e trazendo essa ideia equivocada, dizendo que o Iá é formado da primeira e da última vogal. Mas isso é um erro. Olha só um pouquinho. Quando você vai no Antigo Testamento em hebraico verificar aonde aparece Iá, você vai verificar que esse Iá tem um ponto na guest bem aqui no meio do Rei. Então, se Iá fosse de origem do Yehová, a gente teria no texto hebraico, em algum manuscrito, algum papiro, algum códex, alguma coisa, a gente teria pelo menos uma única vez Yehová, um ponto aqui no meio. E aí sim, teríamos como evidenciar ou afirmar que o Iá vem da formação da primeira, da última consoante e da última vogal de Jeová. Porém, isso não aparece, não existe. Significa o quê? Que é o quê? Apenas uma falácia para maquiar todas as outras evidências que falam contra essa ideia equivocada. Não tem como. Seria a mesma coisa, porque se eu formar da primeira, da última consoante e da última vogal do Jeová, eu estaria rasgando o tetagrama. Isso é uma falta de respeito com o nome santo, como é o nome do nosso Pai Eterno. Então, gramaticalmente, não é. Iá não vem dessa forma, dessa nomina sacra. Mas Iá vem o quê? Da gramática do hebraico. Só isso. Simplesmente isso. Basta aplicar a regra das consoantes vocálicas no Yud com Re, da primeira sílaba, e você automaticamente já tem um Iá. Principalmente ele nessa forma, sem a segunda sílaba. E ele tem esse dagueche especial aqui, que o papel dele é o quê? É mostrar que o som cultural do Re aqui é mais forte do que o comum. É basicamente isso. Que não é o caso da segunda sílaba aqui, de Jeová. É basicamente isso. Gramaticalmente falando. Então, isso aqui, a nomina sacra, ela cai por terra.
Então, vemos que não faz sentido. Então, vemos que gramaticalmente, Yehová não tem como ser a pronúncia original do tetagrama. Então, pelo que tudo indica, gramaticalmente, Yehová é o quê? É um nome híbrido. Agora, a grande questão, já encerrando a parte gramatical, é saber se as vogais de Yehová são as vogais de Adonai. Então, é isso que a gente vai verificar aí. Porque caso seja as vogais de Adonai, de fato, com certeza teremos o quê? Provas gramaticais. A própria gramática vai falar que é. Se ela não falar, fica no campo da especulação. E cada um decide ou não entender com as vogais de Adonai ou vogais de outra palavra, mas é um nome híbrido. Independente de qualquer coisa, ele é um nome híbrido porque ele não se harmoniza com nada que tem na gramática. Bom, agora vamos ver a prova gramatical deixada no Antigo Testamento em hebraico pelos escribas, provando de forma definitiva que a pronúncia Yehová é uma pronúncia híbrida. Ou seja, as vogais de Yehová são as vogais de Adonai. E aí, por fim, a gente vai entender no final o porquê. Certo? Olha só. Aqui temos o tetagrama. E antes do tetagrama, podemos ver o quê? As preposições inseparáveis. Porque as preposições em hebraico sempre ficam no início da palavra hebraica. Lembrando que o hebraico se lê da direita para a esquerda. Então, olha só. Temos aqui a forma incorreta e a correta. Por quê? Porque todo idioma tem regras gramaticais, né? Então, olha só. Veja bem. Temos aqui, ó, vai-rová, car-rová, lá-rová, temos me-rová e temos vai-rová. Essa forma aqui da pronúncia Yehová, com essas preposições e mais o verbo conjuntivo, dessa forma aqui, está incorreto. Está quebrando a regra gramatical do hebraico. Por quê? Porque o correto é essa aqui, ó. É bi-rová, ki-rová, gi-rová, mi-rová, vi-rová. Essa é a forma correta. É aí que vem o grande X. Por quê? Olha só. Se a gente for no Antigo Testamento em hebraico, em qualquer manuscrito, você vai ver que não aparece essa forma aqui, que essa aqui é a correta. Gramaticalmente é essa aqui. Tá? Você só encontra essa aqui. E qual a explicação gramatical para ocorrer só dessa forma? Isso aqui só ocorre na forma Yehová. Só ocorre no tetagrama. Não ocorre em nenhum outro nome ou palavra. Só no tetagrama. Porque para ser vai-rová, aqui a preposição bet, a preposição kaf e a preposição lamed está tratando o iud como se fosse a consoante hebraica Aleph. Que Aleph é a primeira letra do nome Adonai. Aqui, a preposição mi está tratando o iud como se fosse um Aleph. Aqui, o verbo conjuntivo está tratando o iud como se fosse um Aleph. Por isso que é pronunciado dessa maneira. Mas a forma correta não é pronunciado. Ou seja, os escribas deixaram aqui, ó, 5 provas de que as vogais que está
na pronúncia Yehová são as vogais de Adonai. Isso é puramente gramática. Não é eu que estou dizendo. Está aqui na gramática. Você não encontra essas formas aqui em nenhum manuscrito, nenhum papiro do Antigo Testamento em hebraico. Você não encontra. Então está provado. E inclusive tem várias gramáticas, vou colocar uma aí na tela. Existe várias gramáticas que fala sobre isso aqui. E diz que essa forma aqui, que é a única forma que aparece no Tanar, do Antigo Testamento em hebraico, prova que as vogais de Yehová são as vogais de Adonai. Eu vou apagar aqui esse lado aqui e a gente vai entender sobre essa questão do... Porque algumas pessoas dizem que não é, porque Adonai começa com A e Yehová, a primeira vogal é um E. Enfim, a gente vai já entender isso aqui direitinho, tá? Bom, temos aqui Yehová, aqui em cima, e temos Adonai aqui embaixo, certo? Agora a gente vai verificar e vai entender. Veja que a última vogal de Adonai, temos aqui o Kamut Gadol, que é um A longo, e Yehová, Kamut Gadol. A segunda é o rolo, aqui em cima do rei, e temos um rolo aqui em cima do Dalet, dessa lei. O que as pessoas dizem, não, mas não é a mesma coisa, porque Yehová tem o Shevá, e o Adonai tem o Hataf Patá. Só que o detalhe é o seguinte, a regra gramatical diz o seguinte, que quando uma cultural, uma consoante hebraica que é classificada como gutural, ela tem um Shevá embaixo dela, ela tem que estar acompanhada de uma semivogal. E é o que acontece aqui, ó, nessa letra Aleph, é uma gutural. Ela tem um Shevá aqui, ó, olha o Shevá aqui, ó, o mesmo Shevá daqui. Só que o Shevá aqui, ele fica mudo. E fica só o som dessa semivogal, que é o som de A fraco, um A bem fraquinho. Então, o que acontece? É por isso que é Adonai. Por isso que fica um A, mas o Shevá está aqui. Só que no caso do tetagrama, temos aqui o Yud. E o Yud, ele não é classificado como uma gutural. Então, o que acontece? Não há necessidade da natureza do Yud ter o quê? Ter esse Azinho aqui. Não há necessidade. Então, basta ter o quê? O Shevá para representar aqui. Como o Shevá aqui ele não está acompanhado de uma semivogal, e na posição que ele se encontra aqui, gramaticalmente ele tem um som. Ele não fica mudo. Entendeu? Então, ele tem um som aqui. Então, essa que é a diferença de um para o outro. Tá certo? É só isso, só uma questão gramatical. Mas sim, Yehová, as vogais de Yehová são as vogais de Adonai. A gente vimos aqui por essa questão e vimos que Yehová gramaticalmente não tem consistência gramatical. Ou seja, é um nome híbrido. Então, quem está falando não sou eu. Eu só apenas de voz, a própria gramática e as evidências que os próprios escribas deixaram no texto. Tá bom? Espero que tenham gostado. Shalom.